Ouviu, Sabatini? Agora eu estou ouvindo. Sabatini? Sim, E aí, agora que eu estou ouvindo sua voz. você tem como entrar aí? Deixa eu ver. Vou clicar. Tem duas Não, janelas. isso. Eu estou à sua disposição. Agora já está aparecendo. Já Eu está clico em cima. Eu tô meio, sendo. eu clico em cima da sua imagem, né? Eu não sei, eu nunca utilizei, mas tenta aí. Tava só a minha imagem. Vou Aí eu clicar. já. Não, peraí. Eu vou remover a minha. Isso. Posso começar então o estudo? Tudo ok? Boa noite, todos os meus amigos e meus irmãos do Centro Espírita Raio de Luz de Salvador, todos que estavam aguardando, como Mário Sérgio bem explicou, todos nós somos aprendizes da tecnologia, né? Um mundo novo que nós fomos jogados, né? Sem um preparo, sem um devido planejamento para isso. Eu gosto de fazer analogia como se nós tivéssemos reencarnado sem desencarnar, porque um mundo novo se abre, né? E graças à inteligência humana que nos permite participar. Eu aqui em Minas Gerais, vocês em Salvador e tantos outros que terão acesso a este vídeo, a esse estudo do Livro dos Médiuns na noite de hoje, né? 27 de agosto de 2020. Então, estamos todos no processo, mas sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece, como é de costume, toda atividade espírita, rogando aos bons espíritos, aos espíritos benevolentes, que trabalham no Centro Espírita Raio de Luz, nossos anjos de guarda que nos acompanham nesta nossa tarefa, nessa nossa proposta de estudar o Livro dos Médiuns, para apreender, para assimilar todas as possibilidades, todos os conhecimentos, todas as propostas espirituais de desenvolvimento, de progresso, de aquisição de potencialidades nas experiências com o plano espiritual, nós, enquanto encarnados, nossos irmãos desencarnados. Nos abençoe, nos inspire, abra nossa mente, para que a luz divina possa recair sobre todos nós durante esse período que aqui estaremos. Fica conosco, Senhor, nos envolva, nos proteja, e que seu amor permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Então, mais uma vez, boa noite, agradecendo desde já a Mário Sérgio Tamar, presidente da casa, pela oportunidade de compartilhar, porque todas as vezes que nós nos propomos a estudar, que nós propomos abrir a nossa mente para aquisições de novos conhecimentos, né, de uma vida nova, e o Livro dos Espíritos e tudo, e o Livro dos Médiuns e todas as obras de Allan Kardec, como bem tem ressaltado o Mário Sérgio nos outros estudos, são parâmetros para nós, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso, para o bom relacionamento, para o autoconhecimento, para a autotransformação, tudo que nós precisamos no mundo de hoje, estamos no século XXI, para darmos passos decisivos na aquisição da nossa paz, né, no relacionamento com os espíritos desencarnados e entre nós também, porque exercitamos a mediunidade também entre espíritos encarnados, nas questões anímicas, fruto da nossa sensibilidade na aquisição das potencialidades como a vidência, né, que é uma potencialidade anímica de cada espírito, junto com o contexto do seu perispírito e as possibilidades que o corpo físico nos oferece neste processo. Então, juntos estamos aqui dando passos cada vez mais firmes neste objetivo. E, embora tudo o que os espíritos superiores que ditaram as obras-primas, as obras básicas do Espiritismo, né, cujo Kardec foi o organizador de todas essas ideias, como um grande pedagogo, já bebendo da fonte de
do seu grande mestre, né, Pestalozzi. Ele codificou e colocou em ordem, né? Mário Sérgio ressaltou isso nos 3 primeiros capítulos dessa primeira parte, né? Um resumo de todo o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina espírita, né? Que dá a base, e aqui ele vai desenvolver a segunda parte do Livro dos Espíritos com relação à mediunidade, a nossa relação com os desencarnados. Embora tudo que esteja aqui seja verdade, nós precisamos assimilar, e nós aumentamos, assim, um grau a mais no relacionamento com os espíritos, na dinâmica da relação com eles. Eu gostaria de destacar uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nessa noite, nós estaremos nessa segunda parte da instrução, da intelectualidade, da razão, né? Polindo as nossas potencialidades intelectuais. Isso é fundamental na analogia de Emmanuel das 2 asas, né? Que nos levam aos voos celestiais, a da intelectualidade e da amorosidade, da moralidade, da ética, né, da vivência prática de todos os conceitos guardados na razão, e todos eles unidos. Na verdade, isso pedagogicamente é dividido, mas é uma coisa só: pensamento, razão, né? Mas não é o nosso objetivo aqui. O que eu gostaria de destacar nesta frase é que todos os conhecimentos são maravilhosos, são pilares da nossa existência. Agora, precisam de cada um de nós da vivência prática, da aplicabilidade. Como bem desenvolveu o Mário Sérgio nos outros estudos, eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar com todos vocês, estão gravados aqui na página do Raio de Luz, Centro Espírita Raio de Luz. O fundamento básico de todo o nosso processo, principalmente de Kardec, na época em que ele apareceu, porque o Espiritismo veio no momento certo, né? Na época do Renascimento, depois do período das trevas, onde a religião católica apostólica romana dominava junto com os poderes, junto com os reis, em grandes guerras, nas grandes cruzadas, enfim, é chamada a Idade das Trevas, a Idade Média. Então veio o Renascimento, né? E nisso a razão suplantou e separou um pouco a ciência da religião, né? E Kardec prova por A mais B mais C, através da filosofia dos raciocínios lógicos, através da razão, através daqueles que estiveram ao lado dele, dando as bases científicas. O Mário Sérgio citou William Crookes, na Inglaterra, Alexandre Ksakoff, lá na Rússia, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei, Alexandre Delany, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis. Então, e isso, mais uma vez, também o Evangelho nos diz, né? Os coletivos, Henri Heine, coletivos são os trabalhos na humanidade, ninguém vem para tudo nem para todos. Então, Kardec veio com uma pleiade de espíritos que reencarnou com este objetivo de estabelecer as bases dentro dos padrões da ciência da época. Então, embora o espiritismo, na sua essência, não seja uma religião, seja uma ciência, né, com bases filosóficas e consequências ético-morais, porque trazem a transformação do próprio espírito, e esse é o objetivo último da encarnação dos espíritos, está na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, é aprimorar, é progredir, é alcançar aquilo que nós conhecemos, os espíritos chamaram de perfeição relativa, né? Porque a única perfeição absoluta é o próprio Deus. Então, esse primeiro capítulo, onde Kardec começa dizendo há espíritos, é irrefutável. Não tem como nós lermos se não estivermos desprovidos de preconceitos,
de não aceitarmos essas possibilidades. Então, um dos objetivos de Kardec foi isso, dentro da sua inteligência, ele que já entrou no espiritismo, que conheceu pela primeira vez, né, teve acesso lá na casa da senhora Plene Maison, com 50 anos de idade, né, era pedagogo, professor, poliglota, pesquisador, né, magnetizador, profundo conhecedor e respeitado na sociedade parisiense, né, que era o núcleo efetivo onde esses espíritos luminares reencarnaram em todas as facetas do conhecimento humano, nas artes, na literatura, na pintura, né, na escultura, em todas elas, né, de forma que esse primeiro capítulo, né, que nós vamos terminar hoje, estamos no item 6, a espíritos, se nós olharmos com muito detalhe e deixando escoar para dentro do nosso coração aquilo que nós sentimos, porque Kardec refutou para toda a ciência, e mesmo assim, muitos dizem, não creio, foi a última parte do item 4, né? Numa discussão a gente deve sempre falar, credes em Deus, acredita em uma alma, acredita na sobrevivência. A pessoa polidamente, né, diz, não tenho certeza, não adianta ir para frente a conversa, porque se não aceitou as bases, como que você vai desenvolver uma linha de raciocínio para todos os outros? E, então, mais importante, né, do que essa etapa que o próprio Kardec fez em relação a todas as ciências, em relação à própria razão humana, o que é importante para nós? Como nós entendemos, como nós sentimos esses ensinamentos. Há espíritos, eu, hoje, consigo ter a consciência plena de que eu sou um espírito. E aí a gente retoma o livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Os Espíritos falam, é difícil definir no vocabulário humano, mas podemos dizer que ele é uma luz, que ele é uma centelha. Nós sentimos essa centelha dentro de nós? Nós sabemos efetivamente, como demonstrou muito bem o Mário Sérgio, como essa centelha se manifesta nesse corpo físico que hoje está em comunicação com vocês, através dessa voz, através deste corpo físico, né? Através do quê? Do MOB, né? Modelo Organizador Biológico, é o perispírito, que disse muito bem e é profundo conhecedor, aí o Mário Sérgio trouxe o livro do Zimmermann para nós, demonstrou no outro dia, e tantos outros. E a mediunidade está fundamentada no perispírito, e o início, antes até da cesta divina, como falava o Mário Sérgio, né, com a caneta e se pousava as mãos, era o fenômeno das mesas girantes. Como que isso acontecia, se não através do ectoplasma, estudado por grandes cientistas da doutrina espírita, como William Crookes, vamos falar um pouquinho dele, quando a gente começar a segunda etapa, não sei se vai dar tempo hoje, do capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, né, mas vamos tecer algumas questões dele, quando ele fala sobre, quando o Kardec termina esse parágrafo falando sobre os adversários do espiritismo. Nós vamos lembrar que William Crookes teve como primeira proposta refutar a questão dos espíritos e acabou se tornando um espírita, né, pela ciência, pela prova tácita, por causa da manifestação de um espírito chamado Kate King, pela médium Florence Cook. Então, está mais do que comprovado, isso tudo nós sabemos, mas como nós vivemos enquanto espírito imortal, que teve um início, mas não teremos um fim, sabendo que a aquisição do conhecimento, da cultura, da moralidade, ele é infinito, que Jesus, que é modelo e guia, segundo a questão do livro dos Espíritos, modelo e guia que Deus nos deu para servir, para nos auxiliar, para ser referência para nós, ele ainda hoje continua no seu processo de evolução, porque a evolução é infinita, porque a única evolução plena, a única perfeição plena, absoluta, é o próprio Deus, aquele que nos criou, mas ele nos deu todas as potencialidades. Então, essa pergunta dos espíritos,
eu sinto que eu sou um espírito, porque aqui está falando dos médiuns, e sempre quando a gente fala assim, os médiuns, a gente tem um senso natural de falar do outro, o médium. Mas Kardec deixa claro que todos nós somos médiuns, então todos nós temos a capacidade, temos a possibilidade de entrar em relação, e o fazemos ainda que inconscientemente. Então, extraindo um pouco a questão da mediunidade positiva, aquela que sente o espírito, aquela que se manifesta através da psicofonia, através da psicografia, e tantas outras nuances que nós vamos estudar no livro dos médiuns, né? Que esse manancial, esse roteiro que nós temos para entendermos essa relação, o que não acontecia isso no passado, na Idade Média, as bruxas, as pitonisas no passado, né, não entendiam como se dá. Hoje a gente tem um roteiro, tudo mastigado, tudo pedagógico. Hoje nós temos a oportunidade de discutir em conjunto, não é mais proibido, todos nós temos acesso, a gente baixa pela internet o livro dos médiuns e tantos outros livros subsidiários por exemplo, de Iraldo Pereira Franco, de Chico Xavier, da Dona Ivone Amaral Pereira, de Leon Denis, uma infinidade de possibilidades, obsessão da da Sueli Caldas Schubert, é uma infinidade. Então, nós temos a oportunidade, né? Porque o Espiritismo, além de ser uma doutrina de educação, o Centro Espírita, eu falo, é uma escola de pós-graduação da vida, onde nós vamos tratar de assuntos tão profundos como a mediunidade, como o espírito, que Kardec faz uma analogia com a energia elétrica, que a gente não vê, a gente sente, e a gente não pode mais viver sem a energia elétrica nas nossas vidas. Assim também a manifestação dos espíritos, que nós não vimos, que nós não em linhas gerais, em tese, né, não faz parte dessa dimensão, as palavras de Mário Sérgio, dessa nossa dimensão, é uma outra dimensão das dimensões infinitas que a própria ciência, a própria física, a própria astronomia tem estudado, né, com base na física quântica, que o Mário Sérgio também nos explicou na última aula, né, não mais com as bases na lei de causa e efeito simples e pura, como a de Isaac Newton, que serve de base, que nós trazemos diante de nós, mas estamos nesse processo de evolução, e Kardec deixou isso muito claro, que a ciência, quando a ciência provar que existe algum ponto do Espiritismo que não está correto, não está dentro das leis, que a gente deveria abandonar o que dizem os Espíritos, e seguir a ciência. Só que até hoje isso não aconteceu, né? Mário Sérgio também deu N exemplos. Eu gostaria de lembrar a Pineal, no livro de André Luiz, né, nos idos da década de 40, até hoje não foi contestada pela ciência, ela não conhecia naquela época, e hoje tem sido uma das bases, né, tem sido estudado pelo doutor Felipe, sobre a questão, a importância da glândula pineal e da mediunidade. Então, isso tudo está às nossas mãos, isso tudo nós temos acesso, só dependendo da nossa boa vontade. Aí, eu vou retomar aqui o início da introdução, né, do livro do livro dos médiuns, que diz que nos confirma todos os dias que as dificuldades e decepções na mediunidade se encontram na prática do espiritismo, tem sua fonte na ignorância dos princípios, ou seja, na medida em que a gente estuda, a gente fica mais fácil, mais palatável, nós não sofremos as agruras, nós não sofremos as contradições que a mediunidade nos traz. E como é que se faz para estudar ciência? E aí ele diz na introdução do livro dos Espíritos, Espiritismo é a ciência, não se aprende ciência brincando, né? Senão para distrair e estimular a criança. Então a gente tem que sentar, tem que pegar na caneta, tem que explorar, tem que questionar, tem que perguntar, tem que ir além, tem que buscar outras ciências, perguntar, questionar, e reconhecer a nossa limitação, e nos dedicarmos, e sentirmos
que é uma das grandiosidades do Espiritismo, retomando uma ideia que eu disse no início. Quando está falando dos médios, nós não estamos falando de uma outra pessoa, nós estamos falando de nós, das nossas próprias potencialidades, para as nossas próprias possibilidades, né, de infinitas. Lembrando que no livro Consolador, o Emmanuel diz que a mediunidade é um atributo do espírito imortal, ou seja, uma mediunidade como Dona Ivone do Amaral Pereira, como do Chico Xavier, não foi desenvolvida nesta encarnação, é fruto dos milênios, dos séculos. E sobre Dona Ivone eu posso dar um exemplo prático nos 3 romances que ela tem, né, no primeiro, Nas Voragens do Pecado, em 1572, ela já exercia sua mediunidade com Otília, ela, com o nome de Ruth Carolina, ela já exercia, embora fosse uma influência quase que obsessiva, né, um conluio energético, mas isso ela já estava desenvolvendo para que, a partir de 1900, dia 24 de dezembro, quando ela reencarnou no Brasil, numa família espírita, e abraçou e entendeu que somente o espiritismo teria as bases sólidas para dar suporte à sua mediunidade, que ela viu os espíritos, né, desde sempre, a partir dos 2 anos, viu Camilo Castelo Branco aos 12 anos, numa festa de aniversário, e depois, aos 26 anos, psicografou o livro Memórias de um Suicida, que todos nós conhecemos. Então, são mediunidades que não se desenvolvem numa encarnação. Então, hoje, a partir de hoje, nós estamos aprendendo, estudando o livro dos Espíritos, estudando a nós, não aos outros. Não, o Espiritismo não tem mais que provar nada para ninguém, tem para nós. Porque quem tem dúvidas do Espiritismo tem que estudar, tem que se dedicar. E aí os detratores do Espiritismo, os inimigos do Espiritismo, muitos deles espíritas, porque entram e não estudam, e não têm tempo de se dedicar. Por isso está de parabéns o Raio de Sol e todos aqueles que se dedicam, porque é um manancial infinito de possibilidades que o Kardec deixou, por exemplo, no Livro dos Médiuns, né? Então, destacar mais uma vez, e vamos então ler o item 6, Carinho Celestino, a prática da mediunidade com seriedade e estudo. Com certeza, senão é como brincar com fogo. Eu lembro da minha avó que em Minas falava, meu filho, criança que brinca com fogo faz xixi na cama, ou seja, sofre as consequências, né? E a mediunidade, ela tem um potencial muito grande, e se nós não a compreendermos, né, com estudo, com método e como seriedade, como disse aqui a Karine nas mensagens, nós estamos propícios a um processo obsessivo. Nós poderemos talvez perder uma encarnação planejada para trabalhar com Jesus, para ter a mediunidade direcionada ao consolo do próximo, a levantar um caído, a enxugar uma lágrima, a sustentar um necessitado, a consolar quem precisa, quem está ao nosso lado, porque nós somos médios 24 horas por dia. Seria muito bom nós sermos médios quando nós entramos dentro do centro para a reunião mediúnica, abrimos a nossa mediunidade com uma chave e terminou a reunião, a gente fechava a chave e não seríamos mais médios. Nós somos médios 24 horas, inclusive dormindo, através da mediunidade onírica, né, o que é dos sonhos. O Mário Sérgio falou isso também na última aula. Então, é super importante, efetivamente, esse estudo metódico, através de nós mesmos, né, meus irmãos? Então, vamos para o item 6, é o último item do capítulo 1, a espíritos. E Kardec diz o seguinte, façamos por um instante a abstração dos fatos que para nós tornam coisa incontestável. Ou seja, para nós é incontestável. Na prática, nós sentimos essas questões. Nós sabemos que os espíritos... Não é questão de crença. Né? Crer, eu posso crer, quando eu era criança, eu acreditava no Papai Noel. Agora eu não acredito mais. Então a gente não pode acreditar nos espíritos, nem acreditar na mediunidade. Nós temos que ter certeza, vivenciar, incorporá-la. Por isso é importante a prática
Por isso que a gente tem que ler o livro dos médios olhando para nós mesmos, para a nossa própria realidade. É a pergunta básica da filosofia. Quem nós somos? Somos espíritos. Mas como ele está lá no fundo do nosso inconsciente, e ele tem aí os seus filtros, como o perispírito, para se manifestar no corpo físico, e quando nós nascemos, nós ganhamos uma consciência zerada, limpa, nova, para desenvolver, e trazemos as nossas aptidões do passado, mas o Espírito é centelha divina, e ele não se manifesta diretamente para nós, ele tem esse filtro para estar aqui. Então, quem está falando hoje não é é o Roberto. O Roberto é uma personalidade que nasceu e vai morrer, que ganhou uma consciência nova, que está adquirindo experiências, mas eu, enquanto espírito eterno, enquanto centelha divina, eu estou lá no fundo do meu inconsciente e procuro falar com esta personalidade, mas ela é dotada de emoções, ela é dotada do ego, né, que é a possibilidade de nós entendermos que somos diferenciados da própria criação, é a questão filosófica do uno, somos um, mas somos separados. Somos deuses, mas não somos o Deus. Então, isso tudo para nós é básico. Isso tudo a gente já sabe, isso já incorporou na nossa vida. Agora, diz Kardec, como professor, faz de conta que a gente não sabe nada, que nós não compreendemos nada. Admitamo-la a título de simples hipótese. Vamos partir numa hipótese. Eu não sei nada o que diz o Espiritismo. Nada, nada. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples ação, ou seja, não existe, não pode isso. Porque sua opinião pessoal não pode ser lei. Não pode ser lei, é uma opinião, é um ponto de vista. E o que é o ponto de vista? O ponto de vista é, foi e sempre será a vista de um ponto só. E o nosso ponto de vista, embora seja pleno para nós, ele não vê ao redor e através da lente de outras pessoas, de outros sentimentos, de outras experiências. A lei, ela é eterna. A lei, ela serve para todos. O meu ponto de vista, a minha interpretação da lei é minha. E eu tenho que tê-la, e eu tenho que assumi-la, eu tenho que vivê-la, e tenho que assumir as minhas responsabilidades. Isso chama-se evolução. Então, a lei daquele que não aceita as ideias espíritas e diz, não existe apenas pela negação, é o ponto de vista dele. Lembrei até de Chico Xavier, dizia assim, ultimamente, né, pela intelectualidade, pela quantidade de livros, o espírito é muito estudioso, só que existem muitos pontos de vista, todo mundo tem o seu ponto de vista. E se esquecem, então, da grande frase de João Batista, quando batizou Jesus. É necessário que eu diminua a minha vontade, o meu ser, o meu desejo, o meu querer, para que ele cresça, para que Jesus, a cristandade, a fraternidade, a benevolência, a misericórdia, né, que nós sejamos médiuns de Jesus, como Paulo o foi, que quando ele diz, já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim, ele estava falando, Jesus se manifesta, né, as suas ideias, o seu evangelho se manifesta em mim, se materializa, médio de materialização das boas obras da caridade e do amor de Jesus. E nós temos esse potencial, todos nós temos essa capacidade, desde que, ao pegarmos a mão na charrua, nós não olhemos para trás. Né? Então, isto é que é lei. E a opinião do outro não é lei. Mas por razões peremptórias que isso não é possível. Então não adianta. Nós nos colocamos no seu terreno e uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, simplesmente como se o perispírito não fosse matéria, como disse muito bem, o Mário Sérgio deixou bem claro na última aula que ele nos ofereceu, que ele nos deu.
né? O perispírito é uma matéria quintessenciada, deu o exemplo do Paulo, é uma matéria que, mas é matéria, ainda não é a essência, ainda não é o espírito, ainda não é a centelha, né? Então, quer dizer, a força da matéria, segundo os materialistas, essa matéria, que como disse, vou falar mais uma vez de Mário Sérgio, tem 3 dimensões, né, que é que eu posso tocar, que tem altura, que tem largura, que tem profundidade. O perispírito também é matéria, em nuances, em dimensões, que nós ainda não temos a capacidade de perceber na sua plenitude. Os médios são mais sensíveis a isto. Então, os detratores, aqueles que não aceitam, usam apenas a questão da lei, da matéria visível, que os nossos órgãos conseguem detectar. Mas sabemos que existem muito mais coisa, como diz, esqueci o nome do filósofo, né? Entre a terra e o céu, entre a terra e o céu, existem muito mais coisas que a nossa vã filosofia possa acreditar, né? Ou o livro de Eclesiastes, do Velho Testamento, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, que vantagem tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol. Ninguém pode bater no peito e falar que vive sozinho, que não precisa de ninguém, que não quer aceitar Deus. É ele que criou. Depois que nós nascemos, jamais nós podemos sair do hálito divino, jamais nós podemos sair da misericórdia divina. Isso é prepotência, isto é orgulho, e nós ainda temos resquícios desses vícios dentro de nós. Mas em contato com a espiritualidade, através da mediunidade bem vivida, do consolo do próximo, onde nós esquecemos as nossas dores em prol da dor alheia, nós temos a capacidade, o potencial, né, e o que a vida nos oferece, de quintessenciarmos a nossa própria existência. Que tomem, pois, nesse arsenal, continua Kardec, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma, essas 9 perguntas que Kardec vai fazer. Então, cada pergunta, se os detratores pegarem qualquer das ciências além dessas que Kardec descreveu, e provar por A mais B, com metodologia, com experiência, de que isso não é possível, então nós abrimos mão. Porque Kardec não viu um fenômeno e fez a hipótese, isso deve ser espírito, isso para depois comprovar se existiu ou não. Os espíritos foram que falaram para ele, nós somos espíritos, vivemos no corpo e desencarnamos fora do corpo, e foi ali dando todos os ensinamentos necessários para que ele, então, depois confrontasse com outros espíritos, em outras oportunidades, com outros médios, em outros países, né, que é uma das bases do espiritismo. Para ser lei, ela tem que ser diversificada por vários médios, em várias línguas, em várias ocasiões, e dizer a mesma coisa, né? Então, a cada uma dessa pergunta, se for provado por A mais B, a gente abre mão desses conceitos espíritas. Vamos lá, Mari ainda citou as ondas como matéria já admitida e amplamente utilizada atualmente. Sim, sim, inclusive é uma coisa, né, o livro dos médiuns é a base, é a base que nós temos que ter como o ar que nós respiramos. Agora, a ciência espírita, a ciência do mundo, tem muito ainda a nos ensinar para nós alcançarmos o ápice, o esforço, o melhor que nós pudermos a cada dia. Por exemplo, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, fininho. Ele é da minha cabeceira. Todos os dias dou uma olhada, porque ele fala para o espírito do mundo de regeneração, e ele começa falando sobre a mente, fala sobre os raios, assim como nos domínios da mediunidade de André Luiz, a importância dos raios, o desenvolvimento, né, dessa energia que a Karine lembrou, que Mário falou muito bem sobre isso, né? Nós precisamos entender
Porque nós somos um grande foco que nós emitimos energias mentais e recebemos energias mentais. Então, isso é mediunidade, é receber, é sentir o que o outro está sentindo, né? Através de todas essas manifestações que extrapolam a nossa possibilidade, que não nos ensinam nas escolas do mundo, nem nas universidades, mas que o Espiritismo, quando diz que é a pós-graduação do Espírito, trata de coisas profundas, coisas que doutores, pós-doutores, super inteligentes, não têm capacidade de compreender a manifestação, a presença, a comunicabilidade com os espíritos e tudo aquilo que o Espiritismo nos traz. Tem algum mais comentário? Né? Não é palestra, como diz muito bem o Mário. Então, podem colocar aqui se surgiu alguma pendência sobre este parágrafo, senão nós vamos caminhar. Até agora, só a Karine que está manifestando, Jailson, né, muito obrigada. Todos nós agradecemos, é uma oportunidade. Né? O conhecimento é outra coisa que eu aprendi. Divide seu conhecimento comigo. Impossível, isso não é da lei, porque o que eu divido, eu dou uma parte e fico sem. Todo conhecimento, ele é compartilhado. Eu compartilho com vocês e aprimoro dentro de mim. O Mário compartilhou com o dele e eu aprimorei ainda mais. Então, e tem uma outra possibilidade da lei também, quanto mais você usa, melhor ele fica. Né? Vovó falava isso, meu neto estuda, porque conhecimento não ocupa espaço. Dizem aí os cientistas que a gente usa no máximo, isso os gênios, 10% do nosso cérebro, nós temos mais de 90% a ser absorvido, a ser desenvolvido, fazendo uma analogia do que Mário nos lembrou, que apenas os 5%, né, 9, 4, alguma coisa, eu arredondar para 5% do universo existente, ele é conhecido, 95% é matéria escura ou energia escura, nós nem sabemos o que é, né? Assim como o que existe no macrocosmo, reflete-se no microcosmo, reflete-se dentro de nós mesmos. Então, vamos continuar, porque o tempo está avançando aqui, nem vi que já era, faltava poucos minutos. Vamos às perguntas de Kardec, aos 6, as 9 questões. Que o ser, que os detratores têm que provar para nós, por A mais B, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Né? Por quê? O que é, o Mário também nos lembrou muito bem, o que é o materialista e o que é o espiritualista. O materialista só acredita na matéria. O espiritualista acredita que existe algo em si além da matéria. O que vai acontecer com esse algo em si? Como ele apareceu? O que vai acontecer depois da morte do corpo físico? Aí as religiões, as seitas, as teorias são as mais diversas possíveis. Né? Então, por isso que Kardec criou a palavra espírita, porque é uma especificidade do espiritualismo. Né? Então, nós acreditamos que existe alguma coisa dentro de nós, que o ser que pensa durante a vida não deve, ou seja, se existe isso, por que ao morrer ele deixa de existir? Ele deixa de existir. Como que vai ser provado isso? Lembrando que um dos objetivos do Espiritismo é acabar com o materialismo. Está na conclusão do Livro dos Espíritos. Na conclusão do Livro dos Espíritos. Por isso, diz, se não me fala, não sei se é São Luís, se é Santo Agostinho, com este objetivo nós ditamos o Livro dos Espíritos. Acabar com o materialismo. Nós somos almas imortais. E quando a gente sabe que é alma imortal, por isso que se deve ser... Para que ter medo da morte? A morte não existe. Não existe. O Mário citou o exemplo da sua mãe muito bem, sobre o pó. O que é do pó, o pó vai retornar. Então, quem vos fala aqui é o espírito eterno, imortal. Se eu desencarnar agora, por exemplo, com ataque cardíaco, eu vou continuar aqui, uma vibração diferente, estudando, porque esse é meu desejo, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou praticando. Eu vou ter medo de quê? Quem vai me receber são os espíritos que estão aqui, que gostam de estudo, que entendem o espiritismo, que estão me secundando, que estão me auxiliando, que nós estamos em constante permuta. Agora,
se eu desejo o mal do meu próximo, se eu quero atravancar a vida de alguém, se eu, por ciúme, só quero conquistar as coisas materiais, se eu só me dedico à matéria que me traz infelicidade, que não me traz a felicidade, que não me traz alegria, e que muitas vezes me leva ao suicídio, dando introdução aí ao mês de setembro, né, de conscientização sobre o suicídio, esse flagelo que mata milhares de pessoas no mundo inteiro, de crianças a adultos, em todas as etnias, de todos os sexos, de todas as possibilidades econômicas, porque muitas vezes não sabe, não tem consciência de que é um espírito imortal. Então, a vida, disse Dona Joana de Anjos, nós entramos nela uma vez e não vamos sair, jamais nós vamos sair da vida. Então, morrer, querer diminuir a dor, não vai resolver definitivamente os nossos problemas. Lendo o livro dos Espíritos, lendo o livro dos médicos, estudando, conversando, nós vamos incorporando essa verdade. Que o coronavírus, que a Covid-19, nós a compreendamos como uma manifestação da natureza, sem receio. O que vai ser do mundo não nos interessa, nós não somos senhores do mundo, isso pertence a Deus, aos seus emissários. Quem é governador da terra é Jesus, não somos nós. Temos que dar a nossa parcela, acalmar os nossos corações, lembrar que Kardec deixa provado que o acaso não existe. E quantos estão desencarnando que não seja pela Covid? De forma que esta pergunta, até hoje, 27 de agosto de 2020, ainda não foi negada por questões físicas, matemáticas, por A mais B pela ciência. A segunda questão. Se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Ou seja, eu vou desencarnar, eu vou continuar a viver. Aqui eu amava alguém, e de repente esse amor vai acabar. Eu não vou mais pensar nele. Um ledo engano. Até hoje, ninguém conseguiu provar isso. A importância. Perguntaram para o Chico Xavier, ele falou que os espíritos que desencarnam sofrem tanto quanto os que aqui estão. A saudade é recíproca. Às vezes a gente fica lamentando os espíritos que desencarnam, mas eles também sentem saudade. E num grau muito maior, porque eles não estão mais nesse escafandro do corpo físico. Eles estão libertos, estão muito mais sensíveis ao que nós pensamos, ao que nós desejamos, e eles sentem tristeza com a nossa tristeza, com as nossas lamentações. Isso é o ápice. Isso é fato. E até hoje, a ciência ainda não provou. Terceira pergunta. Que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles? Por que não? Se aqui, a coisa que eu mais desejo, está com a pessoa amada, conversando, familiar, amigo, a manifestação do amor, né? A reclusão social nos impediu isso. Todos querem voltar a abraçar, voltar a conversar. Então, desencarnou, todos os sentimentos foram apagados? Quando a gente desliga, dá um restart no computador, tudo acaba, tudo para, não tem mais sentimento, não tem mais nada. E se eu tenho, eu não vou querer conversar com as pessoas que eu amo? Quarta pergunta. Que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado? Então, eu morro, tenho oportunidade de estar em todo lugar, eu não vou estar do lado pela lei de afinidade de quem eu amo, de quem conversa o que eu gosto, de quem pensa no que eu penso? É uma lei inderrogável da vida. Chama-se afinidade. Então, quinta questão. Que se está ao nosso lado, não pode comunicar conosco? Né? O item 5, o Mário esmiuçou isso bem. Né? Se pensa, se pode estar em todo lugar, se continua amando, se está ao nosso lado de quem ama, não vai querer falar? Mas eu não sou médium, eu não sinto os espíritos. Lembremos, existe a mediunidade de intuição, existem as portas que nós podemos abrir do nosso sentimento, existe o sono, a mediunidade onírica, né, que nós chamamos de sonho espírita.
Quando nós alargarmos o corpo, à noite, nós vamos encontrar André Luiz, a Bíblia, o Novo Testamento, Velho Testamento. É uma quantidade imensa de exemplos sobre a mediunidade onírica. Podem falar alguma coisa, vai, enquanto ninguém está falando nada, vocês falam mais com o Mário. Acho que não estão gostando muito do que eu estou falando. Com o Mário vocês comunicam mais. Sexta questão. Que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Pois, se nós somos espíritos e estamos agindo sobre a matéria, por que depois que perder um corpo não pode agir sobre a matéria? Não a matéria especificamente de um corpo, que aí é a reencarnação, mas utilizando do ectoplasma que o médium libera através do seu perispírito, numa energia do seu corpo, do seu duplo etérico, né, que é um estudo que vai se aprofundar mais para frente no estudo do livro dos médiuns, mas que nós sabemos. Então ele não se manifesta que nunca ouviu um ruído. Às vezes não são espíritos, mas eles se manifestam. Na revista Espírita tem N exemplos. E um pequeno detalhe que eu lembrei, que geralmente o médium que está doando o ectoplasma, geralmente é o que tem mais medo. Né? E às vezes utiliza esse fenômeno só para chamar atenção. Só para chamar atenção para outro determinado objetivo, que é comunicar, que é conversar. Enfim, oitava pergunta. Que se pode agir sobre um ser animado, não pode agir... Desculpa. Que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever? Por que não? É uma questão lógica. Você vê que Kardec vai degrau a degrau, passo a passo, aprimorando os seus questionamentos para poder nos ensinar, nos explicar. Para quem não estudou o Livro dos Espíritos, fica difícil compreender. Por isso, Itamar nos deu a sugestão de estudarmos, a partir de setembro, o Livro dos Espíritos, e já convocamos o amigo Roberto. Estamos aí, é para estudar, estamos juntos, né? Tem possibilidade aí da agenda, sem problema algum. Quanto mais, melhor. O Livro dos Espíritos, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi sobre o Livro dos Espíritos. Olha o tema, Livro dos Espíritos. Quem é espírito? Não somos nós? Então, quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu estou lendo os conceitos atinentes a mim. Ou seja, ler o Livro dos Espíritos é olhar no espelho. A questão 919, lá no final do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, sobre o autoconhecimento, né, na frase lá de Sócrates, sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. Quando eu estou estudando o Livro dos Espíritos, eu estou estudando a mim. Porque tudo que fala ali está falando de mim. É só eu olhar com aprimoramento, olhando para mim, não pensando no outro. Né? Tudo que fala no Livro dos Espíritos não está falando de ninguém, de nenhum outro ser, está falando de mim. Porque eu sou um espírito. O que eu preciso no estudo, na dedicação, na perseverança, é me conscientizar disso. Porque eu olho para o espelho, eu vejo a matéria, quando eu vejo o espírito, eu vejo o perispírito, e o espírito, que é essa centelha divina que está no fundo do nosso inconsciente, eu preciso de tempo, de dedicação, de silêncio, de oração, de exercício da sensibilidade, de calar os meus desejos, para ouvir o que o Espírito tem a dizer para mim, para que ele se manifeste em plenitude. Vamos ver o que a Karine Celestino está falando. E quantas provas dessas existências, seguidas de que muito mais nos influenciam do que a nossa própria vigilância nos atinge. Justamente. Né? Por isso que vovó falava assim comigo, e é um adágio popular, também creio que conhecido na Bahia, né? Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és.
Depois de estudar o Espiritismo, a gente pode fazer uma analogia. Diga-me o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. É questão de afinidade. Afinidade. Tá? Vamos para a pergunta 8ª. Deixa eu ver o horário aqui. Quantas horas? Faltam 5 minutos. Então dá para ler a última pergunta, 9ª. Que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe o seu pensamento. Não pode? Então, se ele pensa no corpo, pensa fora do corpo, continua a amar fora do corpo, está em todo lugar, está ao nosso lado, exercia influência sobre a matéria, consegue exercer, e se consegue exercer, pode escrever, e se pode escrever, pode responder aquilo que eu estou perguntando. Não que, abre um parênteses interessante, os espíritos saibam tudo. Kardec deixou isso muito claro. O Evangelho de João veio de primeiro de onde vêm os espíritos. Ou seja, ler é o que eu uso para mim. Leio uma mensagem, fecho os olhos, inspiro e sinto. O que eu senti? É bom? A mensagem é boa, pois eu vou olhar os detalhes. Me deu um certo desconforto. Opa, olhar com 2 olhos. Porque os espíritos nos ensinaram, é melhor refutar 9, 10 verdades do que aceitar uma mentira. É ciência. Prática. É exercício. Então, eles não sabem tudo. São espíritos desencarnados. Existem várias etapas. Como está no Livro dos Espíritos, as escalas dos espíritos. Em várias nuances. De intelectualidade, de moralidade. Então, quem que nós estamos atraindo? Ainda que nos ame, que seja um familiar, um pai, uma mãe, não tem acesso a tudo e eles não vão resolver nossos problemas. Nós não podemos ver nos espíritos a maneira, o caminho para minimizar as nossas próprias dores. Me ajuda aí, me auxilia aí. Muito pelo contrário, temos que pedir coragem para nós enfrentarmos os nossos próprios problemas, que são fruto das nossas próprias intempéries, da nossa própria escolha, muitas vezes uma má escolha, nos dê robustez e sabedoria para enfrentar, porque isso é que é desenvolvimento, isso é que é evolução, e não como crianças falar, Senhor, Jesus, doutor Bezerra, minha mãe, meu pai, resolve para mim, que eu estou numa enrascada. Isso não é amor. Deus criou suas leis eternas, de que nós precisamos aprender. Nós somos responsáveis pelas nossas atividades. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Faltam 2 minutos, 1 minuto agora. Vou ver se tem mais alguma mensagem. Não encontrei nenhuma. Vou deixar o último parágrafo. O Mário, não vou fazer, porque ele fala dos adversários do Espiritismo e tem um manancial muito grande, né, sobre os inimigos. Kardec os encontrou, todo mundo que se dedica ao bem vai encontrar. Existem os inimigos do Espiritismo, existem os inimigos da luz, os inimigos de Jesus, os nossos inimigos particulares, enfim, os inimigos dos nossos amigos, porque quando nós estamos ajudando os amigos, os inimigos deles não gostam, né? Mas não é para desanimar, porque se nós temos inimigos, significa que nós estamos no caminho do bem, significa que nós estamos dando passos decisivos, que nós estamos vivendo da melhor maneira possível, significa que estamos no acerto, porque, dizia a vovó, somente a laranjeira que não recebe pedrada é que não está madura, que não dá fruto. A que dá fruto, ela recebe pedrada. Né? E isso, os exemplos não nos falta, como diz os espíritos, o que nos falta é a boa vontade, que é rara. Que possamos, meus irmãos,
Então, agradecendo a oportunidade, para mim foi maravilhoso, foi profícuo, fantástico, estou muito feliz, né, de vocês lembrarem da minha pessoa aqui em Minas Gerais, com muito carinho, com muito amor. Eu agradeço, peço desculpa pelo início, mas estou aprendendo. Que é isso, Marcelo? Todos nós estamos aprendendo. E que bom que eu estou aprendendo, porque quando falar, não, já sei tudo, o que mais que eu vou fazer? Aí vem o desânimo, aí vem coisas ruins. Né? Nós estamos aqui para perguntar muito mais. Kardec perguntou 1019, nós temos muito mais perguntas para fazer, muito mais questionamento. Que bom! Temos que ter a mente aberta. Como disse Jesus, deixai vir as minhas criancinhas. Ser criancinha, questionar, perguntar, duvidar, né? Não aceitar tudo que os espíritos dizem, testar, será que isso mesmo acontece? Deixa eu ver na minha vida, deixa eu ver no dia a dia, não deu certo, por que não deu certo? Né? Então, não apenas seguir, né, como o cavalo ou o boi direcionado, mas efetivamente questionando, buscando, porque a doutrina espírita é uma doutrina de ciência, é doutrina de luz, é doutrina de consolo, de progresso, e não importa a idade que eu tenho, não importa a vida que eu tenho, em todos os instantes a vida se manifesta para nos ensinar da melhor maneira possível. Então vamos fazer a nossa oração para agradecer todo o amparo que tivemos, toda a oportunidade de relembrar, né, de Jesus, dos seus ensinamentos, de Chico, de Ivone, de Divaldo, de tantos espíritos que aqui nos dão exemplo, que nos dão um conforto, que nos esclarecem, que foram medianeiros de luz para aflorar dentro de nós o nosso potencial, agradecer essa doutrina, a Allan Kardec, né, essa doutrina bendita e consoladora que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que vem nos consolando, que vem nos amparando, que nos auxilia, que nos ampara, que esclarece, que conforta em todas as instantes da nossa vida. Privilegiados somos nós, não percamos a oportunidade desta vida e cada vez mais no exercício da caridade, do amor ao próximo, esquecendo de nós mesmos, Senhor Jesus e Espíritos benevolentes que trabalham na casa de raio de luz, possa nos envolver e nos fortalecer nesse objetivo pleno de sempre ser mais. Muita paz, meus irmãos. Mário Sérgio, agora é com você para encerrar a nossa transmissão. Vânia, agradeço a participação, que Jesus permita sua presença conosco nessa caminhada. Deus proteja a todos nós. A misericórdia divina está com todos nós aqui presentes. Se eu terminar a minha live aqui, Mário vai ficar ainda transmitindo no YouTube. Então, clica aí de novo na sua tela e faça o favor de encerrar. Obrigado, Conceição, Vânia, Jandira, Jailson, Karine, Jurema, Sônia, Helena, todos os demais participantes. Maria, Thalia, Lúcia Miraculous, Lucas Jocélio, Rita, Marlene, Luísa, Adilson, Ana Laura Sabalini, minha prima, olá, Leide, Ivan, Jandira, André, Conceição, Dalva Pinho, Miraci Rocha, Selene e Vânia. Um abraço a todos, vou me despedindo por aqui.